Dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma semana. Já estamos no domingo outra vez, o começo da semana. Espero que tenham tido um sábado muito abençoado. Eu tive, graças a Deus, e senti-me muito bem. Há sábados que a gente pode não se sentir tão bem por estas determinadas situações, mas eu este sábado estive em paz. E por isso, graças ao nosso Deus. Vamos então continuar a falar e vamos para mais um profeta, que é Noé. Noé e a arca preparada para a salvação da família. Noé é outro grande intercessor mencionado por Deus. Por quem é que ele intercedeu? Pela humanidade, pela nação. Este homem pode-se dizer que intercedeu pelo mundo inteiro, porque ele andou a dizer a toda a gente que Deus ia destruir a terra com água. Ninguém quis acreditar. E só se salvou ele e a sua família, 8 pessoas. E Deus disse para ele pôr um animal de cada espécie, macho e fêmea, para procriarem mais tarde, e foi assim que ele fez. Pela humanidade, pela nação, certamente sim, mas não foi por este tipo de intercessão que o Senhor o evidenciou, mas pela intercessão familiar. Exatamente, ele intercedeu por toda a gente, mas a intercessão que Deus ficou bastante contente foi a intercessão que ele teve pela família. 120 anos a pregar o arrependimento e a avisar dos juízos divinos sobre a impiedade. E no fim desse tempo, apenas 8 pessoas e representantes de milhares de espécies do reino animal foram salvos das águas do dilúvio. Durante o tempo da pregação e preparação de Noé, ele construiu uma arca. Nela foram salvos os membros mais chegados da sua família, ele mesmo, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas respectivas mulheres. O autor da Epístola aos Hebreus apresenta na Galeria da Fé um quadro de Noé descrevendo nos seguintes termos: pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos ver aqui o retrato moral de Noé, de seguintes pontos. Noé foi profeticamente avisado das coisas que aconteceriam. Deus disse-lhe mesmo que tinha que ir dar a palavra a todos, que Deus ia destruir a terra com água, pelas más condutas das pessoas. Noé temia Deus no sentido de supremo respeito, reverência e adoração. Lá está o temer que nós falamos. Não é um temor de medo, mas sim um temor de reverência, respeito, obediência. Noé tinha como prioridade a salvação da sua família. Ele dava a palavra a todos, mas a sua família era claramente a prioridade dele. E graças a Deus ele conseguiu que toda a sua família fosse com ele. Noé preparou uma arca também motivado por este objetivo, exatamente. Muitos diziam que aquilo não podia ser, mas quem é que poderia construir uma arca daquela forma? Só com a santidade, só com a reverência, só com a fé que nós temos de Deus é que era possível fazer uma arca daquela forma. Noé, pela sua fé na concretização deste plano de Deus, permitiu a salvação da sua família. Através da salvação da sua família, Noé contribuiu determinantemente para a renovação e para a salvação do povo de Deus. Exatamente, porque através, como a terra foi destruída toda com água, através de Noé veio a descendência, não é? Noé certamente intercedeu junto de Deus pela salvação dos seus contemporâneos. Enquanto construía aquele grande barco, dava testemunho da sua fé e apelava ao arrependimento. Fora da sua família não houve salvação. Para salvar a sua família, Noé teve um cuidado especial em conduzi-la e mantê-la junto de Deus. Este cuidado era uma prioridade tão fundamental que no texto bíblico de Hebreus diz: para a salvação da sua família preparou a arca. Aqui encontramos um objetivo e uma relação de causa e efeito. O culto familiar diário foi fundamental para esta preparação da família para a salvação. Ou seja, Noé quis claramente construir a arca para que conseguisse que a sua família ficasse reunida
junto de Deus, porque ele sabia que era possível que se eles dispersassem, não é? Que não acreditassem e se desviassem. Jesus afirmou que, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Jesus comparou os tempos e o contexto da proximidade e da preparação para a segunda vinda aos tempos e ao contexto de Noé, mas pela comparação imediata com Sodoma e Gomorra, Jesus apresentou um facto distinto. Quando ele voltar à destruição da terra, não será pelo dilúvio da água, mas pelo fogo e enxofre. Nós sabemos que a simbologia do arco-íris quer dizer que Deus nunca mais vai destruir a terra com água, mas vai destruir a terra com fogo e enxofre. Por isso é que eles falam da simbologia da história de Ló, não é? E porque lá foi tudo destruído com fogo e enxofre. Importante vermos que cada relação de cada profeta traz-nos o pensamento para os dias de hoje e aquilo que nós temos feito cada dia para estarmos perto de Deus ou não. Jesus cada vez está mais perto de vir. Nós precisamos claramente estar o mais perto de Deus para que não nos desviemos, para que confiemos, para que não sejamos destruídos, para que seja possível nós um dia estarmos no céu com Jesus. O que é que eu vos posso dizer? Deixem-me falar daqui da reflexão. Exatamente, é uma reflexão pequenina. Diz assim: os cristãos dos últimos dias são convidados por Cristo a reviverem a experiência de Noé. Como Noé, os crentes estão pela fé, devidamente avisados das coisas que ainda se não veem, conhecendo os sinais dos tempos e as profecias do fim. Como Noé, adoram Deus. Como Noé, preparam uma arca para a salvação da sua vida. Que arca é esta? Esta arca é o lar cristão, centrado fundamentalmente no lar da família, o culto familiar. Esta arca é o culto diário da família junto com Deus, que a prepara e a protege pela fé para ser salva em Cristo. Esta é a arca que protege em Deus a família, salvando das águas do dilúvio e da imoralidade, da descrença e do mundanismo. É a arca que preparará a família para o dilúvio do fogo e enxofre no fim dos tempos. Amém por isto. Falamos muito deste livro, mas este livro ajuda-nos a compreender que o culto familiar é a coisa mais importante que nós devemos ter. Nós devemos ter o nosso culto íntimo com Deus, mas a seguir vem o culto familiar. Porquê? Porque nós precisamos ter a nossa família perto de nós e perto de Deus. Há sempre alguém na família que está mais próximo de Deus. E essa pessoa tem que se destinar a fazer cultos familiares e a fazer com que o resto da família esteja perto de Deus. Porque tudo hoje nos desvia. Quem tem filhos sabe que o mundo é promissor aos olhos dos jovens. E nós sabemos que não. Independentemente de eles, se calhar, até também saberem, eles esquecem no momento em que existem aquelas coisas todas. E nós, como pais, precisamos de fazer o culto familiar para que eles estejam mais perto de Jesus e para que um dia possamos dar glórias a Deus e dizer: vamos contigo para o céu. Obrigada, meus amigos. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.